Doutor Cláudio, agora sim. Agora sim, eu O senhor mudei me de ouve bem? posição. Eu escuto o senhor pelo coração, Rabino, então Que não tem esse tipo maravilha, de doutor. problema. Sabe Tudo que eu bem? estava eu tava falando quando travou a sua internet, que a última vez que nos vimos, o senhor estava presente no nosso jantar, no nosso congresso de liderança dos nossos jovens do Olami, do Macom, e o senhor abrilhantou a noite, compartilhou muita sabedoria. Com certeza aquelas mensagens estão fixas e gravadas nos corações daqueles jovens. Eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo, naquela ocasião eu convidei o doutor para um café presencial, café com o Rabino, mas nós não sabíamos que o cenário atual seria este. Então tomaremos nosso café virtualmente aqui. Não tem problema. A Rabino, tecnologia está a nosso favor. o senhor quer economizar o bom café. Tem um crédito aí com o senhor. Agora, fiquei Claro. intrigado. Sei que o senhor vai me perguntar muita coisa. Muita Eu coisa, e não só percebi. eu, como os nossos telespectadores. O senhor sai como escritor, rabino e talvez comediante. Exato. O Eu queria Rabino. saber, o que o senhor é mais? O senhor é mais rabino, mais escritor ou mais comediante? Olha, o Rabino, ele tem que ser um bom comediante, porque ele tem que trazer alegria, ele tem que arrancar o sorriso das pessoas, ele tem que ser o amigo, o companheiro, tanto nas horas boas como nas horas difíceis. Então essa é a nossa missão, de orientar, transmitir os valores milenários judaicos, sempre com alegria. A gente vai falar sobre alegria aqui também no nosso bate-papo, doutor, com certeza. Mas você leu bem e eu também estudei sobre a sua personalidade, sobre a sua trajetória, sobre o seu instituto, sobre o conselho do hospital, sobre os seus cargos dentro da secretaria. E eu queria começar, doutor, com uma pergunta importante. Uma pergunta importante para todos os telespectadores e todos aqueles que assistirão a nossa live depois, porque ela vai ficar no nosso IGTV e vai ser compartilhada com todo mundo. Eu queria que o doutor esclarecesse um ponto, porque hoje a humanidade vive um dilema. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós estamos vivendo um cenário de incerteza, e quando a gente não consegue mudar a situação, quando a gente não consegue mudar a situação atual, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, depende da classe social, as pessoas estão tendo que enfrentar dificuldades financeiras nesse momento delicado, ou se elas precisam aprender a lidar com o tédio, dependendo da classe social da pessoa. Eu acho que o momento agora é um momento de transformação, é um momento de desafio para a gente mudar a nossa mente e a nossa perspectiva em geral. Agora, quanto à comunidade científica mundial, quais são os principais desafios agora contra essa Covid-19, doutor? Rabino, primeiro queria dizer que está sendo um prazer escutar e ver as pessoas que estão entrando aqui. Prazer é São todo pessoas nosso. queridas, tá? Evidentemente que eu poderia citar o Danon, que é uma pessoa muito querida, o Grande Slávio Danon, Lobel, que trabalhou comigo grande na Lobel. Hebraica, pessoa muito ativa na comunidade, enfim, e mais alguns amigos, até amigos que nem são da própria comunidade e que se entusiasmaram pela sua chamada e pela sua simpatia. E eu Obrigado. acho que o grande desafio que nós temos, Rabino, ele é de natureza científica. Por quê? Porque hoje mesmo, lendo os jornais, nos chamou a atenção que mesmo em regiões com alto poder aquisitivo, o vírus está nesse momento mostrando sinais de recrudescência. Então, por que a gente fala isso? Porque enquanto nós não dominarmos um cenário de uma vacina, enquanto nós não dominarmos algum medicamento que possa trabalhar contra a disseminação, a transmissão e o tratamento em relação ao Covid, eu acho que esse será o grande desafio que a comunidade científica tem. Nós Exato. sabemos que nós temos uma questão que envolve isolamento, nós sabemos questões importantes que repercutem, aliás, na atividade profissional, na atividade econômica do país, mas logicamente que tudo isso poderia ser minimizado caso nós tivéssemos o domínio de uma vacina, que tomara a gente possa ter isso em breve, para poder, de certa maneira, trazer um cenário de conforto para a sociedade brasileira e internacional. Com certeza, compartilho do seu pensamento. Essas vacinas, vamos falar daqui a pouquinho sobre elas, mas eu acho que é muito importante também as pessoas se vacinarem do lado emocional, né? Não apenas a saúde física, como o lado emocional, para as pessoas não se desesperarem e não ficarem em pânico. Por exemplo, existe um grande cabalista, o grande tzadik de Kondinov, que ele repreendia o seu filho quando ele via ele triste, cabisbaixo. E aí o filho perguntou: pai,
por que você sempre chama a minha atenção quando você me vê triste? Por que você não me chama a atenção quando eu rezo fora do horário ou quando eu faço outro tipo de coisa errada? Por que só quando eu estou triste você fica muito sério e me repreende? Ele falou, olha, filho, presta muita atenção. Porque os outros erros, digamos assim, você sabe que você está errado, no fundo você sabe, você vai se arrepender e você vai retificar as suas ações. Mas o sentimento, às vezes a pessoa está triste, ela fica imersa dentro dessa tristeza e aquilo se transforma numa depressão, ela perde as esperanças, e isso é muito grave. Então ele deu 3 dicas para a pessoa sempre se manter alegre, que é praticar exercícios físicos, muito importante, manter a mente ocupada, porque a pessoa que está com a mente ocupada, ela não fica focando no lado vazio do copo, ela não fica focando demasiadamente nos problemas, e ler um livro, adquirir cultura, assistir uma palestra, uma aula, isso sempre vai aumentar a alegria e o lado emocional vai estar vacinado. Sabendo que nós podemos se auto-vacinar no âmbito emocional, o doutor citou a vacina do Covid, que é a grande expectativa, é o grande desafio do momento. Existe alguma informação a respeito dessa vacina? Dizem que é na China, é em Oxford. A gente não sabe. Existe alguma informação que o doutor pode compartilhar conosco sobre essa vacina, se está sendo lançada, se já está sendo testada? Isso é muito importante para a nossa audiência saber. Bem, nós temos 2 vacinas que estão sendo testadas no Brasil. Sim. Né? Uma na Escola Paulista de Medicina, tá? E uma que está sendo testada no Instituto Butantan. Então, isso já é um primeiro momento, não são as únicas. Temos 125 estudos de vacina no mundo como um todo. Né? Seria impossível que a gente não tenha uma vacina dentro dessas 125 iniciativas. O problema é que não basta só nós testarmos a vacina, e aí significa passar pelas diferentes fases, o estudo pré-clínico, o estudo em animais, o estudo clínico, enfim. Tudo isso tem uma fase, e por mais que a gente tenha que ter uma ciência expedita, ela não pode abrir mão da qualidade. Então, nós sabemos que isso aqui vai vir, e aí o desafio próximo é justamente produzir a vacina em escala industrial. Né? Porque são bilhões de pessoas no mundo, e evidentemente que existe aqui uma população mais vulnerável, que é a comunidade assistencial, médicos, paramédicos, que tem que estar vacinados, inclusive porque são eles que garantem, na verdade, a assistência às pessoas. Então, nós temos aí essa questão que está em andamento e está caminhando. Mas eu queria dizer uma coisinha para o senhor. Né? Claro. O senhor falou sobre a vacina no sentido pessoal, espiritual. Sim, né? porque isso está nas nossas mãos. Isso está nas nossas mãos. Exatamente. O desafio que o senhor citou foi a vacina física. E aí eu não quero entrar no âmbito do trabalho do rabino, né? Mas eu acho que o senhor falou uma coisa muito importante quando o senhor fala sobre a tristeza. Né? Eu sou uma pessoa que acredito que o espírito da alma, ou a motivação, ou o lado iluminado das pessoas, ou a vontade de querermos acertar, isso tem uma interferência direta no prognóstico, inclusive de doenças, em relação a aspectos comportamentais. Né? E esse lado, que é um lado não tão cartesiano, né? Que deriva muitas vezes da fé, e aí chama atenção para todo mundo que está nos escutando, porque a fé, quando ela é oriunda do sentimento religioso, ela é mais factível, mas não é a única forma de a gente obter a fé. Nós temos fé por várias religiões, e eu de risco até dizer, Rabino, temos pessoas que não têm religião e também têm fé. Exato, então, crença, elas acreditam em algo. A crença eleva a alma. E a crença estimula que nós possamos, de certa forma, poder vislumbrar uma oportunidade de melhorar. E essa vacina nós temos que trabalhar. Tanto que nós estamos dizendo, né, que essa pandemia tem 4 curvas. E a última, que a Lilian Kozlovski bem apontou aqui, é a curva do equilíbrio emocional. Exato. Nós vamos ter muitas pessoas que vão ter problemas e nós temos que trabalhar, na verdade, para evitar que as pessoas saiam com danos emocionais dessa situação catastrófica que é essa pandemia. Exatamente, doutor. Só fazendo um adendo no que o senhor falou, eu tenho grupos de jovens, né? Eu dirijo centros jovens que fazem parte do Olami, que são 320 casas, centros jovens espalhados pelo mundo, focados em direcionar a juventude judaica, no qual o senhor Eli Horn, nosso querido mantenedor, junto com o Aaron Wolfson, eles idealizaram esse projeto justo depois do Holocausto, onde perdemos 6 milhões,
Então a gente tem que investir na juventude, que é o futuro do nosso povo. E um dos nossos projetos é visitar doentes nos hospitais. Uma das mitzvot da Torá é Bikur Holim, que é visitar os enfermos. E a gente se veste de palhaço, entra nos quartos, e aí você visivelmente você consegue ver a diferença no âmbito físico. A criança lá deitada, pálida, quando ela, sabe, quando a gente mexe com o emocional, ela já levanta, ela já dá um sorriso, ela já fica corada. Então é comprovado isso que o doutor acabou de falar. Agora, doutor, eu queria fazer uma pergunta muito importante. Quais são os tipos de tratamentos possíveis? Né? Porque eu ouvi falar, eu andei fazendo um dever de casa aqui para falar com um médico da sua magnitude, eu ouvi dizer que tem uma pesquisa, algo inovador. Eu não sei se o doutor está a par disso, com certeza, se é algo real e concreto, deve estar. Relacionados a células-tronco para curar e para combater, né, esse problema. O que o senhor pode nos explicar a respeito sobre essa novidade? É algo efetivo? É algo concreto? Porque é algo muito incipiente, né? Nós temos que tomar cuidado para sermos extremamente equilibrados, eu diria até conservadores, quando falamos da expectativa de certos tratamentos. E por que isso? Porque nós acompanhamos agora, num passado recente, eu não quero politizar a nossa conversa, né? Mas nós vimos um exagero naquilo que se atribuiu ao papel da cloroquina. Sim. Que seria uma alternativa, que isso teria um efeito positivo, quando na verdade tem uma explicação teórica, né? Mas todos os trabalhos que foram apresentados em caráter internacional mostraram que não há qualquer tipo de correlação. Pelo contrário, se administrado sem o rigor, isso inclusive pode trazer danos que incorrem a prejuízo à própria vida. Então nós temos que ser muito cuidadosos em relação a isso. Existem alguns trabalhos, é verdade, estão sendo encaminhados com a utilização de células-tronco, normalmente nos pacientes que têm afecção de natureza pulmonar e que estão sendo encaminhados dentro do rigor da ciência, Rabino. Por quê? Porque para a gente poder ter certeza, como é que é o rigor da ciência? Os estudos têm que ser estudos de natureza de duplo cego e estudos randomizados. Ou seja, nem o paciente pode ele saber que está recebendo tratamento e nem o médico pode ele saber quem está recebendo tratamento e quem não está recebendo tratamento. Sim. Sem esse rigor, Rabino, as conclusões serão ruins. Paulo Shor está apontando aqui dentro. Estou vendo, inclusive, o Fábio Porchat. Eu sou fã dele. Meu sonho é ser entrevistado pelo Fábio Porchat. Depois do Rav Sani, é a segunda pessoa que eu quero que me entreviste. Grande amigo Fábio Porchat presente. Uma lembrança a todos que estão nos prestigiando. E o Paulo Shor está chamando a atenção, quer dizer, a ciência é muito conservadora. Por quê? Porque no momento que a gente perde o respeito por conclusões impróprias da ciência, a gente desvaloriza todo o trabalho que a gente tem que fazer, não só em relação ao Covid, mas em relação a outras doenças. Eu entendo, perfeito. Muito bem colocado, doutor. Agora, doutor, sinagogas estão fechadas, nossos centros também estão fechados até a segunda ordem. Todas as atividades estão sendo feitas virtualmente, ou pelas lives no Instagram, pelas redes sociais, ou pelos aplicativos, pelo Zoom, por todas essas plataformas. Mas já está sendo falado nas notícias sobre a flexibilização, né? Eu queria saber a opinião do doutor. Já é o momento? Isso está sendo feito da forma correta? Porque é muito importante. Às vezes você dá um passo, né, precipitado, isso vai te custar 2 passos para trás lá na frente, não é verdade? Qual que é a visão do doutor? O senhor faria de forma diferente do que está sendo feito? É muito importante isso para a conscientização das pessoas. O pessoal deve estar... O senhor tem um ibope tremendo. Até o doutor Dan Zorovici está aqui, escutando e assistindo a gente. Não, todos são muito bem-vindos. E daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, para o doutor poder esclarecer todas as dúvidas relacionadas à Covid. Deixa eu dizer uma coisa para você. Veja, desde o início desse debate, chamou a atenção que eram 2 variáveis, fundamentalmente, né? Uma delas é aquilo que a gente chama de R0. O R0 nada mais é do que a capacidade de transmissão, que de maneira sem qualquer tipo de defesa, sem qualquer tipo de isolamento, é da ordem de 3,5. Então, se cada pessoa contaminada pode contaminar 3,5 pessoas, isso significa que existe uma alta exponencialidade no crescimento da doença em termos populacionais. Como ela é uma doença que tem uma repercussão no contexto de necessitar
de infraestrutura de medicina crítica, o segundo elemento é justamente a infraestrutura de medicina de terapia intensiva. Então, o que está sendo discutido atualmente? Primeiro, né, nós precisamos ter um mínimo de controle, o que significa que as taxas de casos novos têm que diminuir durante 5 dias subsequentes. Em segundo lugar, tem que ser em regiões onde você tem infraestrutura. Por quê? Porque se houver recrudescência, você precisa ter infraestrutura de medicina crítica. Se por acaso você não tiver medicina crítica, terapia intensiva, você está expondo a riscos muito importantes. O terceiro elemento qual é? Testagem. Por quê? Porque na hora que você faz o teste, estando a pessoa transmissora ou portadora do vírus, ela, na verdade, não só é potencialmente algo ruim para ela, mas ela pode contaminar outras pessoas. O que a gente está assistindo particularmente em São Paulo? Que esses 3 elementos estão sendo associados em conjunto com populações que têm vulnerabilidade econômica. Por quê? Porque determinadas atividades que correm risco de desaparecer, caso não voltem à atividade, também representam um risco. Então a gente tem que casar tudo isso com a atividade econômica e liberar aos poucos, de acordo com o zoneamento que a gente chama de cores específicas que estão alinhados com o fato de você ter infraestrutura. Eu acho que é uma forma equilibrada de a gente patrocinar o retorno às atividades. De novo, existe risco de a gente poder ter recrudescência. Certo. Eu acho que tem que fazer de maneira equilibrada, como você disse, porque a emenda pode ser pior que o próprio soneto. Esse é o grande receio, né? Dar um passo precipitado nesse momento delicado. Então, o doutor acha que está sendo feito da forma correta. A gente está indo através graduativo, né? Sim, eu acho que tem que ser feita de maneira gradual. Nós temos que monitorar de perto, se houver necessidade, sem medo, voltar atrás, voltar à questão de isolamento e, sobretudo, Rabino, não tratar disso de forma politizada. Jamais. Aqui não existe o quem está certo, o quem está errado. Nós temos que estar todos unidos contra a questão da Covid. E entender que nós não podemos participar de um cenário onde as pessoas politizem esse tipo de debate, que é muito ruim. Paga-se com vidas. Nós não podemos permitir isso. Paga-se com vidas, o povo que precisa de uma solução eficiente fica sem saber o que fazer, um fala isso, outro fala aquilo. Realmente, como se já não bastasse o problema da doença, ainda surgiu esse lado político. Realmente é muito triste. Compartilho com o seu pensamento, doutor. Agora, o doutor citou sobre o lado imunológico. Tem uma passagem que eu gosto de falar, e eu quero aproveitar a sua presença aqui. Houveram outras pandemias no passado. Outras pandemias. O Covid não é a primeira. E o Talmud, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, que é a Torá oral que foi registrada para não ser esquecida, no Tratado de Baba Kama, na página 91, no lado B, ele traz lá uma passagem que quando Dever Bair tem uma epidemia, uma doença, uma pandemia na rua, Kanes Raglecha, tem que ficar em casa, que é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Tem esse isolamento social, essa quarentena. Agora, um dos comentaristas, ele escreve que em uma época de sua vida aconteceu a epidemia da cólera. E muitas pessoas morreram não pelo vírus, não pela doença, e sim pelo medo, pelo pânico. Eles ficavam assustados, então isso baixava a imunidade, elas ficavam vulneráveis ao vírus e acabavam morrendo. Quer dizer, uma porcentagem muito grande morreu de pânico, morreu de medo. Por isso que é muito importante essa nossa conversa, para as pessoas se tranquilizarem, para as pessoas abraçarem as precauções que o doutor e toda a medicina como um todo está nos orientando, mas a gente não pode perder o controle emocional, a gente não pode ficar com medo, a gente não pode deixar o pânico tomar conta do cenário, porque senão as pessoas vão morrer por outro problema, que não é o vírus, é o problema do desespero, de perder a esperança. Quando você perde a esperança, não tem solução. Aí a dor se transforma num sofrimento eterno. Concorda, doutor? Rabino, não é por acaso que nós estamos diante de uma pandemia. O que é a pandemia? É uma epidemia que se repercute em instâncias geográficas diversas, com pouco controle de fronteiras, e que afeta fundamentalmente aspectos sociais e econômicos, né? Nós falamos há pouco, quer dizer, a questão da depressão, e a depressão tem um efeito importante diante da resposta imunológica, a questão econômica,
que é fruto também de você diminuir a sua atividade econômica por ter que ficar recluso nas suas casas. Então, Exato. tudo isso tem que ser avaliado de forma conjunta. Por quê? Porque isso tem um efeito na dinâmica da relação social. Então, a sua abordagem ela é correta. Eu não conhecia essa passagem do Talmud. É Vou uma me passagem. apropriar ela é muito importante. Sim, tem uma frase na Ética dos Pais, assim, a forba de culaba, revira a Torá de cabeça para baixo, que tudo está dentro dela. Todas as respostas são milenares e não tem um período, ela é infinita, uma sabedoria extraordinária, infinita. Essa passagem no Tratado de Baba Kama. Agora, o doutor falou uma coisa muito importante. O doutor falou que a fé nesse momento, não necessariamente de forma religiosa, a fé ela é algo, acreditar em algo é poderoso. A ciência da felicidade ela é subjetiva, no sentido que a fé é uma das grandes forças de caráter que a psicologia comprovou que traz felicidade e que traz força e energia para as pessoas lidarem com a dificuldade. Então, eu queria que o doutor acalmasse e tranquilizasse todos esses queridos que nos assistem, todos aqueles que irão nos assistir, para as pessoas não ficarem em pânico. É necessário fazer a nossa parte, como sempre fizemos, e respeitamos o Ministério da Saúde, mas eu queria que as pessoas não ficassem em pânico, eu queria que o doutor tranquilizasse a nossa audiência. Não é assim um motivo para desespero. Você precisa se cuidar, fazer a tua parte, mas lembre-se que o doutor falou, a Guemará falou, o Talmud falou, o descontrole emocional é muito pior. Isso pode gerar um prejuízo irreparável. Rabino, existem estudos que demonstram que pessoas que se dedicam à espiritualidade, através da religiosidade ou não, elas têm determinadas regiões do cérebro mais desenvolvidas. Tá? Isso é um dado importante. Outro dado, que é o que a Lilian pergunta há pouco, veja bem, o argumento é muito claro. Quer dizer, se você não fizer distanciamento social, isolamento é algo mais restritivo. Mas se você não fizer distanciamento, você de fato aumenta o potencial de contaminação. E quando você coloca a máscara diminui aquele R0 de 3,5 para 1. E você está protegendo não só a você, mas fundamentalmente protegendo as pessoas de você. Então, esse aspecto tem que ser debatido, Lilian. E eu diria mais uma coisa, Rabino. Nós temos muito claro, isso tem que ficar muito objetivo, inclusive, principalmente para nós, na tradição judaica. Quer dizer, nós passamos por guerras, sabe? Quantas e quantas histórias de pessoas que ficaram em sótãos. A minha sogra, que é sobrevivente de campo de concentração, que ficou refugiada em bosques durante anos para poder sobreviver. Tá? Ainda hoje nós temos alguma condição de manter um isolamento sem ter que se submeter às condições terríveis de nossos antepassados. Eu acho que esse tipo de percepção, de sensibilidade, aliás, nós judeus temos muito a ensinar. Nós temos que sensibilizar as pessoas para imaginar que algo muito pior poderia estar acontecendo. A vacina vai vir, o tratamento adequado vai vir. Precisamos ter paciência e imaginar que isso vai ter um custo para a sociedade. É evidente isso. Será que isso através de tributos? Será isso através, lá sei eu, quer dizer, caberão aos nossos líderes governamentais da área de economia encontrar a resposta que seja adequada. Talvez o Brasil não vai crescer da forma como tem que crescer, mas nós vamos sair dessa, desde que consigamos manter o equilíbrio e nos reinventar, até com determinadas atividades profissionais. Eu acho que a gente nunca viu tantas lives. Né? É verdade. Imagina se a gente poderia, Rabino, e está sendo um prazer conversar com o senhor. Uma honra, nós conhecemos há pouco tempo, né? Mas nada é por acaso. A sua simpatia, o seu poder de Obrigado. Comunicação, né? Obrigado. O senhor é uma pessoa que tem um semblante já envolvente. É um Obrigado, prazer, doutor. até as suas postagens são muito simpáticas, muito cativantes. Muito e o Rabino tem que fazer isso, porque ele tem que atrair, tem que ser um imã, isso faz parte da capacidade de comunicação, é imprescindível. Veja quantos diálogos e quantas oportunidades nós estamos podendo estabelecer no sentido de criar aproximação entre as pessoas. Então, temos que nos reinventar. Médicos através da telemedicina, reuniões que eram presenciais, talvez até através do recurso digital, viagens desnecessárias, e nós vamos encontrar uma forma de poder, talvez, até ter uma sociedade muito mais eficiente e com muito menos desperdício. Perfeito, eu compartilho de tudo que foi falado e a recíproca é verdadeira quanto aos elogios que o doutor
direcionou a minha pessoa. Doutor, você citou a Segunda Guerra Mundial, me veio à cabeça Viktor Frankl, que ficou em 4 campos de concentração. E quando ele saiu, ele lançou a logoterapia, porque é a terapia que dá sentido à vida das pessoas. Porque ele, dentro do campo, observou que muitas pessoas morriam contaminadas, muitas pessoas morriam de doença, mas muitas pessoas morriam porque perderam a vontade de viver. Perderam o significado por detrás da existência. Elas desistiram da vida. Então, esse momento de dificuldade, igual o doutor citou brilhantemente, é um momento de oportunidade. É um momento da gente parar, pensar, refletir. É uma introspecção, é o autoconhecimento que vai gerar aquele amor próprio, aquela felicidade incondicional. É um momento da gente lembrar do rei Davi, que também ficou de quarentena, fugindo dos seus inimigos, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. E o que o rei Davi fazia na caverna? O que o rei Davi fazia nas suas quarentenas? O rei Davi, ele compôs o salmo dentro daquela caverna. Em vez de reclamar, em vez de se rebelar, em vez de se revoltar, puxa, por que está dando tudo errado? Por que eu tenho que ficar aqui confinado? Não. Ele aproveitou aquele momento e extraiu dentro do seu coração aquela nota musical, que se não fosse aquele cenário, com certeza não ia sair da mesma maneira. Eu compartilho do que o doutor falou. Esse é o momento das pessoas pararem de reclamar um pouco, porque quem mais reclama, menos faz. É o momento da gente focar no lado cheio do copo, focar no que existe de positivo, igual o doutor brilhantemente citou. As lives, quanto conhecimento não está sendo compartilhado de forma fácil acesso, de forma moderna, algo que veio para ficar. Igual o Danon escreveu aqui brilhantemente, as lives vieram para ficar. Então, com certeza, essa fase vai ter um marco para a medicina, para a humanidade, que é no âmbito da higienização, mas também vai ter o pós-Covid desse lado de valores, desse lado das pessoas não banalizarem o que antes estava sendo banalizado. As pessoas daqui para frente vão reavaliar os seus conceitos e, com certeza, eu espero, eu rezo, que a vacina venha rapidamente e que a humanidade aprenda e evolua cada vez mais. Mas, doutor, eu soube que houve uma atualização no protocolo, né? O que alguém que sente os sintomas atualmente tem que fazer? Porque qual que é o protocolo atual quanto aos sintomas? Alguém que está desconfiado que está com o vírus? Veja, Rabino, cada protocolo depende de um médico que adote esse protocolo, de uma organização onde ele trabalha, de um país onde ele esteja, portanto, não existe um protocolo mágico que possa ser adotado. Num dado momento, acreditava-se que o fator limitante para alguém procurar um hospital seria o desconforto respiratório. Por quê? Porque o desconforto respiratório é um sinal de uma forma mais grave da doença. É um paciente que teria o risco de ser internado em uma terapia intensiva, num dado momento só com oxigênio, e posteriormente com chance de precisar da utilização de um ventilador. Basicamente, o que se faz é terapia de suporte. Existem médicos, e aí dentro de critérios muito próprios, que utilizam medicamentos na modalidade que nós chamamos off-label. Quer dizer, um remédio que é utilizado fora do desenho para o qual ele foi concebido, como é o próprio caso da cloroquina. Mas isso vai depender, evidentemente, de cada um dos médicos e, portanto, falar de um protocolo padrão é muito difícil. Entendi. Eu quero só fazer uma ressalva. Quando o senhor fala que o Danon escreveu brilhantemente, é redundância. Ele que é um mestre de português, quando o Danon fala, é sempre brilhante. Então não tem jeito. Não precisamos falar. É uma das figuras mais simpáticas que eu conheço. É verdade, é verdade. Ele realmente é brilhante. Doutor, tem alguma novidade do hospital israelita Albert Einstein? O hospital vem inovando nesse assunto, alguma coisa que o doutor pode compartilhar conosco? Olha, primeiro deles é que o Einstein criou um teste de custo inferior, baseado em plataforma genética, importante e que vai ser de grande utilidade no sentido de a gente poder detectar quem tem a doença, quem não tem a doença, quem já teve a doença. Então, esse foi o primeiro momento que a gente teve. Mas o mais importante do Einstein, Rabino, é a dimensão e a importância que o nosso hospital atingiu no contexto da sua função pública. Quer dizer, o Einstein, que já tinha 2 hospitais públicos, ele expandiu a unidade do hospital do Mboi-Mirim,
Hoje, o maior hospital de Covid da América Latina é um hospital que é ligado ao Hospital Israelita Albert Einstein e, portanto, uma referência para nós. O hospital de campanha do Pacaembu, que nesse momento já está menos ocupado, mas era uma condição emergencial e o Einstein também esteve presente. A questão da telemedicina. 1 milhão de vidas que hoje têm acesso a um serviço de telemedicina pela plataforma do Sistema Único de Saúde. São pessoas carentes, que não teriam acesso a nada, e que o Einstein está colocando à disposição. Eu fico muito orgulhoso e faço questão de registrar o papel do Sidney Kleiner, que é meu sucessor, que é presidente do Einstein, que eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto e que está sabendo imprimir não só algo que surgiu dele, mas que, no fundo, nasce com o conceito da existência do nosso hospital desde os fundadores. Tá? Fundadores esses que seguiram precisamente valores judaicos. E dentro deles, a tzedakah, que não é caridade, é justiça social. Então, o Einstein é um orgulho, o Einstein é um orgulho para a nossa comunidade e vem fazendo esse papel brilhantemente, de iluminar e de mostrar essa solidariedade e essa luz para as outras nações que o povo de Israel tem como missão nobre. É um orgulho para nós. Então, talvez essa seja a grande contribuição. E quando o Einstein faz isso, Rabino, por que é importante? Não só pelo Einstein, não só pela comunidade judaica, mas sim porque o Einstein motiva outras organizações a fazerem o mesmo. Exato. Então, uma onda muito forte. Nós estamos ajudando o governo do Estado de São Paulo, estamos ajudando o governo federal. Aliás, quem nos procurou e quem nos procura, e mesmo quem não nos procura, foi apoiado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu tenho muito orgulho de caminhar dentro do hospital. Estou vendo aqui o meu querido Dov Smalets, que, aliás, é um encanto de pessoa, ele trabalhou fortemente, inteligente. O Dov está até registrando, tanto o Sidney como eu. Sensível. Orgulhoso de trabalhar nessa empresa, ele escreve, brilhantemente conduzida pelo Dr. Sidney e o legado do Dr. Cláudio. Olha só, o seu legado. Ele tá me aposentando, Rabino. Fala para ele que eu não estou aposentado. Jamais. Legado coisa nenhuma, Dov. Amanhã eu vou te puxar a orelha lá na minha sala. Doutor, uma dúvida que surge. Quais as sequelas que as pessoas estão tendo depois da fase aguda da doença? Porque cada organismo está reagindo de uma forma. Tem aquelas pessoas que possuíram o vírus, mas não tiveram sintomas e fazem o teste dá positivo e elas se surpreendem. Mas depois da fase aguda, daquelas pessoas que conseguiram superar e se curaram, tem alguma sequela? Tem algum caso? Essas sequelas estão sendo tratadas? Algumas são irreversíveis? Quais casos o doutor já presenciou e o que fazer nessa situação? Olha, a referência que se tem é que existem alterações importantes no âmbito do olfato, né? E, logicamente, mas é muito precoce, porque como são alterações neurológicas, a parte neurológica ela pode voltar, né? O olfato, não se esqueça que faz parte de um dos nervos cranianos, isso pode reverter e pode voltar. Mas, efetivamente, tudo depende do grau de complicação se o paciente for parar numa unidade de terapia intensiva. Ficar entubado durante um certo número de dias sempre traz sequelas importantes. Às vezes o paciente pode precisar de diálise, às vezes o paciente pode precisar de ECMO. Então, são procedimentos complexos que, logicamente, têm um reflexo importante no contexto do funcionamento do organismo. Né? Mas nada que não seja recuperável, nada que a medicina moderna não possa reverter. Então, a gente está assistindo, aliás, a performance da internação no Hospital Israelita Albert Einstein é muito mais curta na terapia intensiva. Nossa terapia intensiva é de alto padrão. Quando eu digo só do Hospital Israelita Albert Einstein, não é o Einstein, é no Vila Santa Catarina, é no Boi-Mirim, é nas unidades dos hospitais de campanha que estão sobre a nossa atividade, porque esses hospitais, Rabino, trabalham dentro de um padrão protocolar. Quer dizer, é o mesmo tipo de atendimento que nós damos no Morumbi, para aquele paciente que tem acesso e que pode custear isso, é aquilo que nós oferecemos também nas plataformas ligadas ao sistema público. Doutor, tem uma pergunta aqui, deixa eu subir aqui, a pergunta do Paulo Kopelovic. Ele pergunta o seguinte: quem já teve a Covid, já se sabe, ela pode ter novamente? Surgiu a dúvida aí. Paulinho é um irmão, é um querido, né? Sim. Ele e o Mauro fomos contemporâneos na época de Hebraica, Departamento de Juventude, né? Sim. A Lília ficou uma menina, mas o Paulo e eu envelhecemos, e bastante.
né? Paulo, a Lilian, querida, está nos assistindo também. A verdade, Paulo, é que não se sabe muito bem. Acredita-se, o modelo teórico, uma vez que uma pessoa tem um quadro, a rigor ela não deveria desenvolver novamente, porque ela tem anticorpos, né? Mas o que tem se observado é que algumas pessoas podem apresentar. E isso pode estar relacionado a pequenas mutações que poderiam acontecer no vírus e que, portanto, poderiam ocasionar, e levando que um paciente que já apresentou no passado volte a apresentar novamente o quadro da Covid. Então, pode ser que mesmo que pegou, ele pode pegar de novo, não é nada certo quanto a isso. Olha, e a Ruth está perguntando aqui sobre o plasma, como já vi que foram sobre algumas o plasma. vezes. Sim. O plasma nada mais é, Ruth, do que o tratamento com soro hiperimune. São pessoas que tiveram o quadro e, portanto, elas sintetizaram anticorpos e, nesse momento, elas doam o seu plasma com os anticorpos para poder defender aqueles que estão na vigência do quadro agudo. Interessante. Eu vou fazer uma bênção aqui, um cafezinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Amém. She'akol nihya bidvaro, que tudo existe através da sua palavra. É a gratidão que a gente falou lá atrás. E me contaram uma história de um senhor de idade nos Estados Unidos que pegou a doença, teve que ser entubado, precisou de respiradores e ficou 5 dias internado. E graças a Deus ele teve alta. E o médico, quando deu a alta, o senhor de 80 e poucos anos, ele deu a conta de $5.000 para ele. Quando ele viu a conta, ele começou a chorar. Aí o médico tentou acalmar ele. Calma, você não consegue pagar esse valor. Ele falou, não, eu consigo. Eu vou pagar. Mas por que você está chorando? Qual que é o problema? Eu estou chorando de emoção. Porque 5 dias de oxigênio, $5.000. Imagina quanto eu não estou devendo para Deus. Porque, olha, 80 anos, quanto oxigênio, nada me faltou. Meu coração batendo, tudo funcionando perfeitamente. Eu lembrei dessa história agora que eu fiz a brachá antes de beber o café. Então, a gratidão que o doutor falou, a nossa quarentena está sendo... Muitos de nós estamos podendo ficar em casa, com a geladeira, com a nossa família, num conforto. Não é para reclamar. Agora é um momento de introspecção, é um momento de análise, de se reinventar, porque essa crise ela pode abrir um leque de oportunidades e de reflexões que não aconteceriam em outro cenário. Doutor, uma pergunta aqui. Qual é a sua análise diante do rumo que a pandemia toma no país? Por exemplo, em Israel, praticamente a economia já voltou, 80% já foi normalizado. Quando tem um caso ou outro, eles isolam, mas praticamente a retomada já aconteceu. Qual que é a sua visão, perguntaram aqui, sobre o nosso país? Veja, o Brasil é um país muito grande e quando a gente analisa sob a lógica da pandemia, nós falamos de uma curva, mas não é uma única curva. Nós temos várias curvas dentro de uma curva brasileira. E, portanto, realidades muito diferentes na dependência de cada um dos estados. Haja visto que em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul, até poucos dias atrás nós estávamos comemorando que praticamente as UTIs estavam vazias. No presente momento, já não é a mesma coisa. Por quê? Porque está havendo um encaminhamento do vírus para as regiões que não tinham sido afetadas até o presente momento. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, veja, nós vamos ter um prejuízo econômico muito sério. Nós vamos ter uma crise de desemprego significativa. Nós vamos ter um ônus junto à sociedade que vai ter que ser, de alguma forma, minimizado. Quer seja através de mais impostos, quer seja com a postergação de determinados tipos de investimento. Todo sonho de uma economia liberal que eu particularmente defendo, que é a política do atual governo, ela vai ter que ser postergada. Por quê? Porque não vai haver condições de a gente imaginar que o mercado por si só dará todas as respostas para uma sociedade agora mais excluída do que nós já tínhamos no passado. Então, ou nós tratamos de entender essa realidade e trabalhá-la de forma equilibrada, despolitizada, entendendo a lógica técnica, agindo de forma estruturante, não meramente compensatória, ou, de certa maneira, nós vamos ter um cenário de muita instabilidade. Por quê? Porque as pessoas não vão estar entendendo exatamente aquilo que está acontecendo. Então, existe um ônus que a sociedade vai ter que arcar. Inevitável. De novo, tão menor será
quanto mais a gente detiver vacina e tratamento. Israel e os países asiáticos têm culturas, Rabino, que são diferentes. Exato, exato. E padrões populacionais diferentes. E não tem o nosso tamanho também. E recursos econômicos que também são diferentes. Eles têm outras realidades. Eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente está debatendo muito, a gente perdeu a governança de saúde no âmbito nacional, no relacionamento, inclusive, com os próprios estados e municípios, e com isso está havendo um desgoverno, né? Nós precisávamos parar com isso, tratar de valorizar a vida humana, tratar de encarar com seriedade e construir, principalmente, um nível de diálogo adequado entre o Ministério e as secretarias de Estado e dos municípios da saúde. Perfeito, doutor. Doutor, agora, meus alunos que estão presentes, eu quero que eles escutem isso que eu vou perguntar, eu quero que a resposta do doutor sirva para eles de exemplo. Porque nós sabemos que o senhor, além de médico, é um gestor, é um profissional de sucesso e tem sucesso em tudo que faz. E, paralelamente a tudo isso, é um homem espiritualizado, engajado dentro da comunidade, participou do nosso jantar de liderança para os jovens. Como você vê a junção, presta atenção na pergunta, como você vê a junção da ciência e da fé da religião, em especial, óbvio, falamos no combate à pandemia, mas eu quero que você fale isso no dia a dia. Como isso te ajuda como profissional, como pai de família, como executivo e como líder comunitário? Veja, eu tenho isso documentado, porque em dado momento, numa entrevista que eu dei a um colega que era um grande consultor, infelizmente já falecido, né? E eu me lembro bem que eu coloquei para ele que grande parte da minha inspiração e da minha força para poder abraçar tantos desafios, eu obtive isso por, em dado momento, ter me dedicado à religião. Hoje me dedico ainda, mas naquela época mais. É verdade que é um judaísmo mais liberal, tá? Eu frequentava a congregação israelita paulista. E eu frequentei durante 9 anos, e não era só que eu frequentava a sinagoga. Frequentei o centro de estudos e o ensino religioso. Então eu fui aluno do Rabino Sobel, tive aulas com o Rabino Pincus, eu frequentei a Universidade Hebraica de Jerusalém. E eu acho que isso deu para mim ferramentas que eu utilizo no meu cotidiano, em todas as frentes que o Rabino mencionou há pouco. Você vai dizer para mim, como é que a gente pode cultivar tudo isso? Eu quero que os meus jovens, eu quero que eles se espelhem em pessoas como o senhor, como o doutor. Obrigado, muito obrigado. Porque veja. O judaísmo, ele é um complemento, ele vai te dar uma qualidade de vida na sua missão específica, no seu caminho, na sua trajetória. E eu adoro quando homens de sucesso falam e batem nessa tecla de abraçar o judaísmo como ideal de vida. Por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu sei que tem alunos meus e jovens dos nossos centros que estão nos escutando. Rabino, quando o senhor fala de sucesso, o sucesso é a felicidade. Exato. Esse é o grande sucesso, tá? Então, quando eu vejo aqui o nome do meu filho, tá? Até tentei fazer um tchauzinho para ele, o Fábio está assistindo a gente. Né? Grande Fábio. Mas daí quando eu fui virar, sem querer, virei a câmera, mostrei a cama, né? Que foi onde a internet Mas ainda bem que estava arrumada, né? Ainda bem que estava arrumada, né? Porque senão minha esposa ia puxar a orelha lá de onde ela está, né? Mas quando eu vejo, sabe, meus filhos se inspirando naquilo que eu faço, né? Se preparando para o bar mitzvah, né? Eu conversando com o senhor agora, né? Eu procurando manter o kashrut dentro da minha casa, tá? Eu pensando o que vou fazer em relação ao bar mitzvah dos meus filhos, que não será postergado. Quer dizer, as comemorações, sim, mas nós vamos fazer mesmo na época em que nós estamos aqui na quarentena. Então, quer dizer, quando a gente consegue enxergar essas coisas todas, tá? Eu tenho muito orgulho do meu judaísmo. Eu fui receber uma homenagem no Palácio do Planalto, né? O mesmo Palácio do Planalto, de onde eu fui colocado para fora pelo presidente Lula, porque defendi a comunidade judaica de uma aproximação que o governo brasileiro estava fazendo com o Irã. Então, no dia que eu manifestei isso, eu fui desconvidado do almoço com o presidente Shimon Peres, mas tenho orgulho disso. Porque fiz em nome do meu povo. Perfeito. O meu povo é o povo do livro, não é o povo do interesse. O judaísmo que eu defendo é o judaísmo dos valores, e não o judaísmo das possas. E eu voltei ao Palácio do Planalto para receber do presidente Temer uma medalha de reconhecimento da área da saúde, e ele me convidou para poder falar.
E eu falei de improviso, eu não sabia o que ia falar. E quando eu fui falar, o Rabino Yossi, que me acompanhava, foi testemunha. Eu fiz questão de falar no ponto de representatividade do governo brasileiro, com a presença do presidente da República e do seu ministro da Saúde, sobre os valores judaicos. Então, eu, Rabino, tenho muito orgulho de todas as iniciativas da nossa comunidade. Todas as sextas-feiras, em minha casa, nós acendemos as velas, nós rezamos o Kiddush, nós fazemos a brachá do pão, nós fazemos questão de passar para as pessoas que nós não somos não melhores nem piores, mas nós temos as nossas tradições. E em nome dessas tradições é que eu consegui conquistar muitas coisas da minha vida. Tenho muito orgulho de tudo isso. Levei pessoas não judias, da comunidade judaica, para participar conosco, visitando Israel. Meu filho Gustavo acabou de entrar para assistir a gente também. Então, essas coisas têm muito, muito valor na minha vida. E está avisando que ele vai subir em 15 minutos. O senhor não está assistindo o pai. Então, para mim, Rabino, isso é uma coisa que é muito importante. Sabe, quer dizer, eu vejo aqui pessoas da nossa comunidade, quer dizer, isso é muito orgulho mesmo. Doutor, parabéns sobre esse seu posicionamento. O líder verdadeiro, ele se posiciona. Aquela pessoa que quer agradar a todos, ela não tem a personalidade, ela não tem um ideal, ela não tem algo esclarecido na sua bagagem. E eu te parabenizo, te abençoo por todas essas suas atitudes importantes e corajosas. Parabéns, doutor. Agora, falando em Palácio do Planalto, tem uma telespectadora aqui, Kátia Antunes, ela perguntou, e tem uma pergunta que foi selecionada aqui, se baseando nisso que eu falei, do seu sucesso, é muito importante alguém do seu gabarito na política. O senhor tem pretensões? Podemos lançar sua candidatura? Saiba que você tem a minha bênção. Veja, eu acho que nós podemos ajudar o nosso país independentemente do cargo público que estejamos ocupando. Exato. O meu compromisso como brasileiro sempre foi o melhor possível, né? Nós aproximamos o Hospital Israelita Albert Einstein de todas as frentes públicas. Trouxemos transplante hepático para o hospital, ampliamos trabalhos de natureza social que hoje, graças a Deus, são sequenciados por aqueles que nos sucedem. Fui secretário da Saúde de São Paulo, período curto, mas iniciei 2 hospitais. Veja que depois que eu fui secretário em 2005, São Paulo fez só mais 2. Quer dizer, eu reiniciei depois de 14 anos 2 hospitais. E tive um prazer enorme de participar de uma série de conselhos, no âmbito federal, no âmbito estadual. Estou vendo aqui a Fernanda Tedeschi, que é minha amiga de muito tempo. Tá me Cláudio para governador, ela escreve. Mas eu posso dizer que, inclusive, tive muito orgulho. E, aliás, sempre respeitei todos os presidentes. Eles são legitimamente eleitos. E nós, uma vez que temos eles ali presentes, cabe a nós respeitá-los, apoiá-los, porque eles estão trabalhando pelo nosso país. Concordo. Então, nesse momento, Rabino, eu estou preocupado em realmente trazer uma contribuição. O presidente da República consultou o hospital, nós conversamos muito sobre cloroquina, eu e ele. Nós temos nos aproximado de outros governadores, o governador João Dória, que é meu amigo pessoal, tá? Tenho apoiado em todo o programa de testagem. Nós estamos acompanhando de perto o que a Secretaria da Saúde está fazendo. Sou presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui no estado de São Paulo. E, portanto, Rabino, eu vou seguir. Agora, quanto a participar de um cargo eletivo? Claro, a pergunta é se você vai dar um passo além. Essa é a pergunta. Veja, os telespectadores estão questionando. Primeiro o seguinte, tá? Eu preciso contar um segredo aqui em público, tá? Eu sou presidente do Conselho do Einstein, sou presidente do Conselho da Coalizão Saúde, mas em casa eu sou vice-presidente porque o cachorro está de férias. Então, são coisas, Rabino, que a gente deve decidir em âmbito familiar. Tá? Eu gostaria muito de ter o apoio da minha família, sim, para poder participar e para poder dar uma contribuição junto à sociedade maior. É um trabalho que é desgastante, ele não é simples, mas havendo possibilidade, eu vou realmente procurar encontrar um espaço para contribuir junto ao povo brasileiro, que é o meu povo, aliás, que nos recebeu a nós judeus de forma absolutamente aberta, sem preconceito. Nós nos reconstruímos como povo aqui dentro. Tá? Estou vendo o Danon, ele escreveu, e eu lembro, ele publica carinhosamente sempre uma foto dele com a mãe dele, que me contou a história também da imigração da família dele. Então, se eu puder, em nome também da nossa comunidade,
continuar seguindo no espaço público, eu vou me propor a fazer, mas no devido momento, na hora certa, a gente vai decidir. O doutor citou sobre o Brasil, que é um exemplo multicultural. Eu devo muito ao Brasil. Oswaldo Aranha salvou minha família, meu tio-avô. Isso é uma história para o nosso próximo café. Mas eu também acho que temos que apoiar o governo, temos que estar lá sempre dando o exemplo e contribuindo para a sociedade, igual os judeus sempre contribuíram pelos locais que passaram. Eu estava presente na posse do presidente, fui convidado como rabino, Danon estava comigo. Então, a gente sempre busca apoiar, ajudar e contribuir. Esse é o nosso DNA. E Yehudi vem de gratidão, de Odaá. Mas o exemplo de solidariedade também faz parte do nosso DNA espiritual. Então, se o doutor, em família, o doutor citou que em casa é vice-presidente, você sabe que tem um costume judaico antes de casar, do jovem ir para o Muro das Lamentações. Você sabia desse costume judaico? Antes de casar, tem que ir no Muro das Lamentações. Sabe por quê? Por quê, Rabino? Para se acostumar a falar com as paredes. Olha, foi você que contou. Você contou, não fui eu. Eu ri de leve, para não levar bronca depois. Mas, doutor, estamos infelizmente chegando no final da nossa live. Eu quero terminar ela com chave de ouro, não às pressas. Temos alguns minutinhos finais. Então, eu quero te agradecer, eu quero te abençoar, te desejar muito sucesso em todas as suas empreitadas. O Senhor ilumina todos aqueles que te cercam, por onde você passa. Brachá ve'atzlachá, bênção de sucesso. Espero, junto com o doutor, estar engajado em causas que vão beneficiar a comunidade judaica e a humanidade como um todo. Então, eu queria agora, nesse momento, depois que eu lhe abençoei, que o senhor desse a sua mensagem final para a nossa audiência. Rabino, eu queria dizer que eu me sinto privilegiado em poder conversar com o senhor. Tá? A sua missão é uma missão importante. E eu observo, principalmente pelas pessoas que o seguem. Né? Trabalhar com a juventude é absolutamente vital, porque a juventude precisa de bons exemplos para poder se inspirar e para poder se dedicar. O Brasil é um país que tem uma série de virtudes. O Brasil é um país de uma capacidade, em termos de proximidade, em termos de criar um clima amistoso, que poucos países do mundo conseguem. Ele cria condições de se aproximar. Ele, nesse momento, tem um papel de aproximação com o Estado de Israel como nunca tivemos. Eu acho importante que nós registremos isso. Israel foi condenado sistematicamente por questões jamais elaboradas ou discutidas. Era uma sistemática de condenação. E, nesse momento, nós temos uma proximidade com o Estado judeu, que não é porque somos judeus, mas é um Estado que nos dá muito orgulho, envolvido com inovação, um Estado preparado, um hospital onde reina a única democracia do Oriente Médio. Exato. Portanto, nós vimos uma aproximação que ela é muito importante e que serve de referência para o nosso Brasil. Eu quero estimular os jovens a acreditar no Brasil, a trabalhar por ele, independentemente de cor partidária, independentemente de quem seja o nosso presidente, de quem seja o nosso governador, o Brasil e o povo brasileiro estão acima disto. Norteiem seus corações em prol de incluir as pessoas e de ter uma sociedade mais justa. Isso é o papel do nosso judaísmo. E esse é o nosso compromisso. Rabino, grande privilégio, carinhoso abraço e que Deus continue lhe iluminando nessa missão maravilhosa que o senhor tão bem vem desempenhando. Amém. Que Deus te abençoe em dobro. Temos que encerrar a live porque o Instagram já fez aqui a contagem regressiva. Doutor, espero te encontrar pessoalmente e que daqui para frente a gente possa escutar somente boas notícias. Sei Gesund, Kol Tuv, bênção. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a nossa audiência. Sei Gesund.